Olá, vamos continuar aqui os comentários sobre a CID-10, a Classificação Internacional de Doenças, no capítulo 5, o capítulo da psiquiatria. Nós já fizemos o primeiro, o segundo vídeo, esse é o terceiro, e vamos tratar dos transtornos psicóticos. É o capítulo onde figura principalmente a esquizofrenia. Vamos para a minha tela. Então, aqui está o livro da CID-10. Nós já estamos na CID-11, mas ainda continuamos usando na prática a classificação 10 da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Aqui então está o capítulo 5, os transtornos mentais e comportamentais. Nós já temos 2 vídeos anteriores no canal sobre os transtornos mentais orgânicos, F00 e F09, e sobre os transtornos mentais devido ao uso de substâncias psicoativas, substâncias capazes de produzir dependência e alterações mentais do F10 e F19. E hoje vamos falar do F20 ao 29, que é o capítulo da esquizofrenia, ou melhor, das psicoses, e depois nós vamos continuar com os transtornos de humor, com os transtornos ansiosos, com os transtornos da sexualidade, aqui, disfunções fisiológicas, os transtornos da personalidade, os transtornos da infância aqui, da deficiência intelectual, que antes era chamada aqui, retardo mental, transtorno do desenvolvimento psicológico, os transtornos de hiperatividade e desatenção, e hoje nós estamos aqui, F20 a F29, é o capítulo da esquizofrenia. Nesse capítulo aqui, temos a esquizofrenia, que é a nossa figura principal, a esquizofrenia, o F20, que é a doença psicótica maior, talvez seja a pior doença da psiquiatria. É o kit psicose completo a esquizofrenia tem, porque ela tem os sintomas positivos, são chamados de positivos, porque não eram sintomas que não eram para existir, e eles estão presentes, que são as alucinações, que é ver ou ouvir ou coisas que não existem, e os delírios, que são pensamentos convictos, pensamentos irreais de coisas que não são verdade, mas que o paciente é convicto de que aquilo exista. Então, alucinações e delírios, e tem os sintomas negativos da esquizofrenia e desorganização do pensamento. Os sintomas negativos é a falta de vontade, a bulia, a falta de pragmatismo, o embotamento afetivo, o desinteresse pelo contato social, e grosseiramente é chamado de o componente autístico pós-esquizofrenia, que não se confunde com o TEA do transtorno do espectro autista, que é algo que começa desde a infância com a criança. A pessoa que tem esquizofrenia, ela teve todos os componentes socioafetivos presentes, de comunicação, de interesses, de sonho, de pragmatismo, de funcionalidade presentes até começar a esquizofrenia. E a partir dos sintomas positivos, das alucinações e delírios, que podem ser controladas com o tratamento medicamentoso dos antipsicóticos, o paciente fica com os sintomas negativos. São chamados sintomas negativos porque eram coisas que era para o paciente ter, para estar presente na vida do paciente, e o paciente perde, eles passam a não estar mais presentes. Pragmatismo, vontade, planejamento futuro, funcionalidade, afetividade, fica achatado, o paciente perde todas essas coisas, por isso é chamado de sintomas negativos. E é uma doença potencialmente incapacitante. O livro fala que cerca de 1/4 desses pacientes, 1 em cada 4, vai ter uma crise psicótica bem típica, vai ser tratado e vai desaparecer os sintomas. Na prática clínica, a gente não conhece esse paciente, porque se ele é um paciente que não mais tem sintomas, ele desaparece do médico. E o paciente que desaparece do consultório da gente, a gente não sabe se ele está bem ou se ele está com outro médico. Cerca de 1/4 dos pacientes não vai melhorar, apesar dos tratamentos medicamentosos ou outros tratamentos, como eletroconvulsoterapia, vão continuar sempre produzindo sintomas psicóticos e alucinações, além da desorganização do pensamento e comportamento e do embotamento afetivo. E cerca de metade dos pacientes, 2/4, vão ter a evolução típica da esquizofrenia, que é crise com alucinações e delírios. Tratamento é aumentado ou é introduzido, o paciente cede às alucinações e os delírios, mas mantém sintomas negativos e alguma desorganização. E a cada crise o paciente volta num nível de funcionalidade menor, vai perdendo capacidades. Em geral, esses pacientes, por volta dos 20 anos, começam com as crises psicóticas e, ao longo de até seus 30 anos, geralmente estão totalmente incapacitados, dependentes de cuidados e supervisão dos familiares. E quando eles tiveram a sorte de estarem empregados ou segurados na Previdência antes do início do adoecimento, eles acabam sendo aposentados. E quando não são aposentados, eles ficam na situação de dependente dos pais e vão
vão acabar herdando o benefício e muitas vezes vão precisar serem curatelados por seus irmãos sadios para que tomem conta deles. No popular, o paciente de esquizofrenia é aquele familiar dependente que vive em casa, está aposentado e que as pessoas falam que ele tem uma depressão profunda. Vejamos que depressão profunda não é uma classificação médica, não tem essa classificação. O que corresponderia talvez seria a depressão recorrente grave. A depressão profunda não tem. É uma população, o leigo achou esse nome para dar a esquizofrenia tão ruim que as pessoas têm dificuldade de verbalizar essa palavra, assim como o câncer, né? Os populares chamam a esquizofrenia de uma depressão profunda. E o tratamento é basicamente com antipsicóticos, as medicações chamadas neurolépticas, né? Temos o velho, bom, potente, clássico haloperidol, a clorpromazina, a levopromazina, a tioridazina, que também é antigos, a sulpirida, os mais novos, risperidona, olanzapina e quetiapina, aripiprazol. A olanzapina é marcadamente potente, mas também desajusta muito metabolicamente a gente. Ela faz muito sintoma metabólico de obesidade, hipertensão e dislipidemia. Vamos passar então para o transtorno esquizotípico. O esquizotípico é parecido com a esquizofrenia, mas como não tem o kit completo de alucinações e delírios, não se enquadra em esquizofrenia, mas ele tem um comportamento esquisito, algumas estereotipias, ecolalia, um comportamento excêntrico, esquisito e alguma desorganização do comportamento. Mas a pessoa é funcional e não tem alucinações e delírios. É alguém que é muito diferentão e que isso traz prejuízos para a pessoa, porque alguém é diferentão, que fica lá falando repetições, que faz gestos estranhos, que se veste de maneira muito estranha, ele acaba tendo prejuízos porque ele acaba sendo segregado, evitado pelas outras pessoas, e isso traz prejuízos para ele, sociais, familiares e até trabalhistas, né, no mercado de trabalho. Então, o transtorno esquizotípico não podemos confundir com a personalidade esquizotípica nem com a personalidade esquizoide. E sim, aqui é o transtorno esquizotípico. Eu, particularmente, nunca fiz esse diagnóstico. A gente acaba pensando, né, às vezes, taxando alguém muito esquisito, que está desempregado e que não consegue se encaixar com as outras pessoas. A gente acaba pensando, às vezes, mais em deficiência intelectual, retardo mental. E hoje, alguém com transtorno esquizotípico, que tem um comportamento excêntrico, eu tenho muita expectativa que essas pessoas vão acabar sendo classificadas como TEA, transtorno espectro autista. Assim como muitos pacientes pós-esquizofrenia, que já tiveram alucinações de delírios e agora só estão com desorganização do pensamento, falta de vontade, prejuízo socioafetivo pelo componente de aplainamento, achatamento da afetividade, muitas vezes as pessoas têm esquecido de olhar a história direito, as pessoas profissionais de saúde, que estou falando, e tem classificado essas pessoas como transtorno do espectro autista, pessoas que eram normais, por exemplo, até os 18 anos, e depois de uma crise psicótica evoluíram com sinais e sintomas do autismo. Isso seria sintomas negativos da esquizofrenia, e não tem. Fizemos a esquizofrenia com o transtorno esquizotípico, vamos para o transtorno delirante persistente. Eu vou tomar o vosso tempo e vou tirar esse tempo para me apresentar aqui. Eu sou Moacir Toledo, eu sou médico de família e psiquiatra e vou deixar aqui as minhas redes sociais, que é para você seguir, e lembrando que eu aguardo seus comentários aqui na área pertinente e eu peço que você dê teu like se você já gostou desse vídeo. Se ainda não gostou, também deixa. Lá no final você pode retirar ou dar teu dislike se for o caso. E agora vamos para um transtorno que é muito interessante e muito pouco percebido pela comunidade, pelas pessoas, pelo paciente jamais, pelo portador jamais vai ser percebido. E jamais vai ser aceito por ele também. Mas o interessante é que muitas pessoas não sabem que isso existe, sofrem com isso em casa e não percebem. E muitos profissionais também preferem fazer que não enxergam, porque é muito trabalhoso você educar a família sobre isso e conseguir convencer a família de que é viável tratar e todo mundo viver melhor. Vamos lá. Então, aqui está o transtorno delirante persistente, o F22. Esse transtorno é muito pouco percebido, porque ele é muito parente, próximo da esquizofrenia, mas é uma pessoa absolutamente normal em todos os aspectos, exceto que em algum aspecto a pessoa tem uma crença convicta e que não arreda pé por mais provas e por mais
exemplificações e demonstrações de que aquilo não está certo, daquilo não existe, que aquilo não é assim, ela não consegue arredar pé. E ninguém percebe que isso seria doença, porque a pessoa é funcional em todos os aspectos. Então, como você vai pensar que uma pessoa tem uma doença mental se ela trabalha, produz, mantém a família, conversa bem com todo mundo, mas ela acredita que pau é pedra e pronto. E não vai ser temas assim. O homem, por exemplo, pode ser funcional em todos os aspectos, mas ele tem um delírio de ciúmes com a esposa, que ele acredita que ela é adulta, ele nunca viu nada, nunca viu nada, mas ele é fortemente desconfiado com isso, apesar dos filhos, dos parentes, todo mundo demonstrar para ele que não há um caso de infidelidade ali, ele não consegue se tranquilizar disso e fica sempre desconfiando disso. E isso é encapsulado, é restrito à mulher dele. Não podemos confundir com o transtorno de personalidade paranoide, onde o sujeito é desconfiado no trabalho, acreditando que os outros funcionários têm complô contra ele. Ele é desconfiado com o patrão, porque ele acredita que o patrão está enriquecendo por causa do trabalho dele. Ele é desconfiado com a esposa, que pode estar em adultério. Ele desconfia com duas pessoas na rua conversando e rindo, e que dão uma olhadela para ele quando ele está passando, ele fica acreditando que estão falando dele. Esse aí é o transtorno de personalidade paranoide. Em todos os aspectos da vida do sujeito, ele é desconfiado. Aqui o transtorno delirante é um tema, é encapsulado. Ou é o delírio de ciúme, ou ele acredita que ele é um alienígena e tem uma missão aqui na Terra, que ele está destacado aqui, ou ele acredita, por exemplo, que o morcego é um rato que criou a asa, e apesar de que você demonstre tudo cientificamente de que morcego é uma espécie e rato é outra espécie, você não vai conseguir desfazer esta crença dele, mas ele não tem alucinação, não tem delírio, não tem desorganização do pensamento, do comportamento. Então ele consegue ser produzido, ele consegue ser produtivo e ninguém vai desconfiar. Essa pessoa vai ser taxada de ruim, de teimosa, de rabugenta e não vai ser tratada. O único jeito que tem de tratar essas pessoas é a família conseguir conversar com o médico, falar que ele tem esse comportamento e dar um jeito desse paciente chegar à presença do médico, e o médico vai abordar de algum modo esse assunto, desse tema, verificar que ele tem essa crença mesmo e combinar com os familiares que algum remédio vai ser dado para ele, inadvertidamente, para ele cessar esse sintoma psicótico, que é os antipsicóticos também. Em baixa dose já fazem um efeito ótimo. É tipo assim, o paciente vai pensar que está tomando um remédio para pressão, um remédio para baixar colesterol, mas na verdade a família está entregando para ele o remédio que é o antipsicótico. E ele vai cessar essas crenças delirantes e ele vai ir melhorando o comportamento irredutível dele e com isso a família vai viver melhor. Então, existem casos assim, muito me marcou o caso, uma vez que eu fiz uma perícia de uma senhora aposentada, professora de aposentadoria do Estado e do INSS, do município, eu acho. Ela tinha casa própria, tinha boa renda, mas a família dela não tolerou mais ela. Todo mundo se afastou. E o Ministério Público moveu uma ação contra ela, pedindo a interdição dela e a internação compulsória, porque o Ministério Público notou que tinham dezenas de queixas delas na delegacia e processos iniciados, onde ela ia no posto de saúde e entrava com processo contra a enfermeira por maus tratos. Ia no hospital e entrava com processo contra o médico por maus tratos ou por assédio. Tinha dezenas de chamadas da polícia militar porque os vizinhos estavam fazendo barulho para provocar ela. Então tinha muitas ações. E ela foi na perícia, muito sorridente, contando, muito convicta de que existia esse complô contra ela. Então, mas ela não tinha desorganização, ela conseguia tocar a vida dela do ponto de vista econômico, higiene, pessoal, tudo de forma impecável, não tinha alucinações, mas ela tinha crença convicta de que todas as pessoas naquela grande cidade tinham uma perseguição contra ela. E eu indiquei que o Ministério Público a interditasse, o procurador ia ficar de curador dela e que ela fosse internada para ser tratada compulsoriamente, senão daqui a pouco alguém ia acabar fazendo alguma coisa contra ela. Porque alguém que você não consegue convencer da realidade pode tirar as outras pessoas da paciência e ela entrar em risco por causa disso. Transtornos psicóticos agudos e transitórios. Os transtornos psicóticos agudos, ora, quem é? É a esquizofrenia, que no primeiro mês, nos primeiros dias de sintomas, você classifica como transtorno psicótico agudo esquizofreniforme. E se ele não durar além de um mês e for todos embora os sintomas, você vai dizer que foi um transtorno psicótico transitório.
E se ele durar mais de um mês ou vir evoluir com sintomas negativos da esquizofrenia, você tira o diagnóstico de transtorno psicótico agudo para esquizofrenia. Então é uma espécie de... O F23, ele vai desaparecer ou ele vai evoluir para esquizofrenia. Transtorno delirante induzido é muito interessante. É um diagnóstico também pouco feito, mas eu já tive a oportunidade de encontrar alguns. E aí eu até separei aqui, ó. O transtorno psicótico induzido é chamado de folia A2. Folia A2, francês, né? O transtorno delirante induzido é uma síndrome caracterizada pela transferência de um conteúdo delirante de uma pessoa que previamente é classificada como psicótica, como esquizofrenia, por exemplo, para outro sujeito, para um ou mais sujeitos, que é considerado como secundário, né, em relação à origem do delírio. Então, o exemplo que eu tive foi uma senhora que ela tinha um delírio de que o útero dela estava podre dentro dela, mas ela já tinha até passado por histerectomia, já tinha sido retirado o útero dela, tinha laudo, tinha prontuário do hospital informando que ela não tinha mais esse útero. Ela tinha ultrassom, ela tinha tomografia demonstrando que ela não tinha mais esse útero, mas ela insistentemente consultava para retirar esse útero que estaria podre dentro dela. Ela não tinha mais esse útero. E o marido dela era uma pessoa muito simples, trabalhador braçal, portador de retardo mental leve, de deficiência intelectual leve. E ele também não conseguia aceitar as nossas explicações de que não tinha nada errado no abdômen dela, que era um delírio da doença esquizofrênica dela. Ele não conseguia aceitar, ele também acreditava que ela tinha o órgão, né, o útero podre dentro dela, porque ela sentia, então, se ela sentia, tinha que estar lá. Nós tínhamos que operá-lo. Resultado, a gente acabou entrando com uma indicação para ele, lá conversando com ele, falando que ele precisava para acalmar isso ou aquilo, e a coisa foi sendo contornada. Então é muito comum uma pessoa ser psicótica e a outra que convive junto, é muito comum o cônjuge, principalmente quando ele é rebaixado de inteligência, evoluir com esse transtorno delirante induzido, que é uma questão até que gosta de cair em prova, folia A2. Tá certo? Voltemos aqui para a nossa classificação. Transtorno delirante induzido é outro paciente que vai ter que ser tratado inadvertidamente como transtorno delirante persistente. A esquizofrenia e o transtorno psicótico agudo, os pacientes geralmente são tratados na fase aguda de forma involuntária, que o popular chama de à força. Porque como eles estão desorganizados, você fala para ele que eles não estão bem, que eles precisam tomar aquele remédio, você persuade ele a tomar o remédio. Mas transtorno delirante induzido e transtorno delirante persistente, como a pessoa tem um razoável nível de organização, geralmente ele não aceita ser tratado para algo de transtorno mental. Você tem que fazer de conta que está tratando outra coisa e fazer o remédio chegar até ele, ser ingerido por ele. F25, transtorno esquizoafetivo. Transtorno esquizoafetivo é extremamente difícil se fazer o diagnóstico. Eu, particularmente, nunca fiz. É o paciente que tem sintomas psicóticos da esquizofrenia e tem sintomas de humor também da depressão. Só que se resolve os sintomas de humor quando você dá antidepressivo e permanece os sintomas psicóticos. Quando você tem uma depressão grave com sintomas psicóticos, você dá antipsicótico e dá antidepressivo. E geralmente os sintomas vão embora junto, ou até vai embora os sintomas psicóticos e por último se resolve os sintomas depressivos. Mas para aquele paciente que tem os dois sintomas, você faz a medicação e ele evolui com desaparecimento dos sintomas de humor e remanesce algum sintoma psicótico, ou vice-versa, desaparece sintoma psicótico e permanece algum sintoma de humor, o paciente nunca se resolve, é o paciente que está ali no limbo entre depressão e esquizofrenia, e você chama de transtorno esquizoafetivo. Eu acho muito difícil fazer esse diagnóstico, eu prefiro olhar para a funcionalidade da pessoa. A pessoa está disfuncional, não consegue ser produtiva, depende economicamente dos outros, depende de cuidado e supervisão de outra pessoa, eu prefiro classificar como esquizofrenia. A pessoa está só temporariamente dependente, eu trato ela, ela volta à funcionalidade, eu prefiro classificar como depressão psicótica, depressão grave com psicose, que remitiu, no caso. F28 e F29 é para dar nome a psicoses, né? Quadros psicóticos que você não conseguiu classificar em nenhum outro. Você dá F28, quando o transtorno psicótico você tem certeza que é não orgânico. O paciente está bem clinicamente, não está sob ação medicamentosa, não está sob ação de drogas, não tem nenhuma doença documentada nos exames, e clinicamente ele está bem. Então aí você não sabe se está na frente de uma esquizofrenia, de um esquizotípico, de um delirante persistente, de um psicótico agudo, você registra F28 no papel,
que é um quadro psicótico não orgânico. Quer dizer, você investigou o paciente e não tem nenhuma causa orgânica, física, uma causa metabólica para estar fazendo aquele quadro psicótico. E você diz que a psicose não orgânica não especificada da mesma forma. Você não suspeitou nada de orgânico e não está conseguindo classificar o paciente. Então, quando você não tem muito tempo de avaliar o paciente, mas o paciente precisa ser encaminhado para um serviço, para uma internação, porque ele está precisando de um antipsicótico naquele momento e você não tem certeza do diagnóstico, aqui você não contamina direcionando para algum desses diagnósticos. Você bota lá o F29, geralmente o dígito 9 no final é o tal do não especificado. Quando você tem dúvida, é melhor você botar ele do que você taxar, por exemplo, de esquizofrenia mais grave e o paciente era psicótico agudo, com uma semana ia se resolver o quadro, desaparecer todos os sintomas, você não jogou o estigma ou medo no paciente ou na família de que ele teria a esquizofrenia. No próximo vídeo nós vamos trabalhar os transtornos de humor, os transtornos do afeto, que é onde vai estar a depressão, a doença bipolar, que se caracteriza, que é documentado depois que a gente encontra um episódio maníaco ou hipomaníaco do paciente, transtorno de humor persistente, que era a distimia, né, que é um transtorno depressivo persistente, mais difícil de tratar, a depressão mais típica é a recorrente, outros transtornos de humor, que são os não especificados aqui, que a gente não vai, no caso vai ser depressão persistente crônica, que era a antiga distimia, depressão recorrente, né? Episódio depressivo 32, que é o primeiro, depois da segunda vez você chama de recorrente, e a doença bipolar do humor, que tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 é mais brando, o paciente não chega a fazer episódio eufórico pleno, episódio maníaco, faz o episódio hipomaníaco. Voltemos para minha tela e, infelizmente, eu deixei aqui as redes sociais aparecendo, pode ter atrapalhado um pouco as letras, as escritas aqui. Então é isso, acredito que nós falamos sobre as doenças psicóticas, um pouco da evolução do tratamento, de como a gente as classifica. Infelizmente é o capítulo mais fácil da gente estudar, mas é o mais difícil para as famílias suportarem, mais difícil para o paciente, porque são as doenças de pior prognóstico, geralmente na psiquiatria são os transtornos psicóticos, e é onde as medicações da psiquiatria são mais efetivas, que elas demonstram mais resultado, talvez por tão graves sejam os quadros, mas também são medicações bastante pesadas quanto a efeitos motores, né, fazendo parkinsonismo, distonia, e as medicações mais novas, além de muito caras, fazem muito efeito colateral metabólico, com obesidade, hipertensão, dislipidemia, e se fala que eles teriam menos efeitos motores, mas o que é questionável, porque geralmente na fase aguda a gente usa o antipsicótico típico injetável, o haloperidol, em altas doses para conseguir controlar a agitação e às vezes até a agressividade do paciente e controlar os sintomas psicóticos, que são muito perturbadores para o paciente e para a família. E quando a gente usa em maiores doses é mais fácil ter efeitos colaterais. Depois que o quadro está controlado, a gente entra com as medicações orais em menor dose, os pacientes aliviam os sintomas, e às vezes o paciente só estava muito sintomático com haloperidol, porque eram as doses iniciais, as doses mais elevadas, e a gente acaba migrando para o outro antipsicótico mais moderno, em menor dose, porque os sintomas já estão controlados, porque a medicação é muito cara, você quer espolhar minimamente o paciente, e também porque você já viu que fez sintoma motor com outro antipsicótico, você tenta usar todos a seguir na menor dose possível, e parece que eles fazem menos efeito motor. Mas eu já vi relatos, pacientes e relatos com síndromes motoras por todos os antipsicóticos, inclusive os atípicos, e também síndrome neuroléptica, que é um quadro gravíssimo de hipertonia muscular, febre e hipertensão, e aumento de CPK, com muito sofrimento muscular, a enzima muscular fica extremamente aumentada, vai para cima de 3.000 geralmente, também por antipsicóticos atípicos usados aí na esquizofrenia e também na doença bipolar também são usados. Para controlar a fase eufórica da doença bipolar também são usados os antipsicóticos ou neurolépticos. Novamente lembrando, Moacir Toledo, espero seus comentários, está aqui as redes sociais para você seguir, dá teu like e até o próximo vídeo.